Revolução Industrial a partir de 1760, no século XVIII. Começando com o termo revolução. Revolução são grandes mudanças. Ao contrário de evolução. Evolução é quando avança um pouco, né? Ou até muito. Revolução é quando existe uma coisa diferente do que tinha anteriormente. Revolução Industrial, grandes mudanças, progresso na indústria. E a gente vai descobrir no final da aula progresso para quem? Como era antes da Revolução Industrial? A produção era feita por meio do artesanato, manufatura, oficinas com divisão de tarefas. Quando as pessoas precisavam de uma roupa, um sapato, uma ferramenta, ia lá e encomendava. E as pessoas, o mestre de ofício, fabricava artesanalmente esse produto, em pequena escala. Depois da Revolução Industrial, com as máquinas as pessoas começam a trabalhar em fábricas para o patrão, para o burguês. O burguês, grande comerciante, detentor do capital e que controlava todos os meios de produção. Certo? A Revolução Industrial, primeiro ocorreu na Inglaterra. A Inglaterra é conhecida como pioneira, o pioneirismo inglês. E aqui tem os argumentos que nós vamos entender. Por que a Revolução Industrial ocorreu primeiro na Inglaterra? Vamos lá. Capitais acumulados por meio da pirataria na costa da África, da Ásia, da América e o comércio internacional, incluindo escravos, pessoas escravizadas da África. E quer dizer que a Inglaterra, o reino inglês, a monarquia inglesa, cometia pirataria, sim. O que nós chamamos hoje de roubo. 157. Então, roubava. A monarquia inglesa roubava, praticava roubo nas costas da África, da América, da Ásia. E com isso eles acumularam esse capital com pirataria. Assaltavam os navios nas costas. Cercamento. O que foi esse fenômeno chamado de cercamento? Obrigava os camponeses para ir para as cidades. Era o seguinte, a indústria, como regra, ela surgiu nas cidades. E a maior parte das pessoas moravam no campo, na zona rural. E aí o que o burguês fazia? Praticava o cercamento. Eles iam nas fazendas e cercavam todas, com autorização do Estado, eles cercavam para as pessoas não terem onde trabalhar, não criar suas ovelhas. E aí as pessoas, como não tinham como sobreviver na zona rural, essas pessoas migravam para as cidades. E nas cidades era obrigada, para ter farta mão de obra para o burguês, para o dono da indústria, eles eram obrigados a trabalhar em situações subhumanas, inclusive até as crianças trabalhavam. Então, para o burguês ter mão de obra farta, eles praticavam o cercamento. Cercava as terras para não ter como o camponês sobreviver e ter que ir para as cidades para poder trabalhar nas fábricas. Certo? Existência de ricas minas de carvão de ferro, importante para a indústria. Então é o seguinte, teve a sorte também de ter ricas minas de carvão de ferro, porque sem isso não teria a indústria. É só assistir lá Thomas e seus amigos, que retrata bem a situação. Tem um desenho lá, dos trens. A força do protestantismo, que não condenava o lucro. Na Inglaterra, os protestantes são conhecidos como calvinistas. Então é o seguinte, lembra da Igreja Católica? Quando a Igreja Católica tinha o poder nas suas mãos, ela condenava o lucro. Quer dizer, para ela não, né? Ela sempre tinha o lucro dela, ela condenava o lucro dos outros. E isso atrapalhava a burguesia, que estava em ascensão. E aí agora, com o protestantismo, com a reforma religiosa, essa reforma religiosa praticada pelos protestantes não condenava o lucro, pelo contrário, elogiava o lucro. Então isso fez com que incentivasse a indústria na Inglaterra. A Revolução Gloriosa de 1688. Essa Revolução Gloriosa é parecida com o que houve na França, só que na França eles mataram os reis, o rei, a família real, eles guilhotinaram a família real, inventaram a guilhotina. E aqui não, aqui sem a violência que ocorreu na França, eles tiraram o poder do rei inglês. O parlamento manteve o rei ficou, porém tirou os seus poderes. Ele tinha um poder absolutista, o poder absoluto.
Ou seja, o poder dele não tinha limite. Então ele ficou, mas passou para um reino constitucional, ou seja, o seu poder limitado pela lei, pela legislação, pela Constituição, certo? Governava, mas não mandava. A indústria que primeiro se mecanizou foi a de tecido, né? De algodão, produzido onde? Produzido aqui no Brasil, que era a colônia de Portugal, pelos escravizados, e produzido lá na América do Norte, nas 13 colônias, onde é hoje os Estados Unidos, pelos escravizados também. Que eles pegavam esse algodão, compravam baratinho e levavam para a Inglaterra para suas indústrias, certo? No século XIX, eles criaram o barco e a locomotiva a vapor, que revolucionaram o transporte no mundo, certo? E aí o capitalismo, com a burguesia, se consolidou no poder com a Revolução Industrial. Só falta agora o poder e o capital eles já têm. Só falta agora ter o poder político para tomar conta do mundo, para mandar completamente no mundo. E isso vai ocorrer onde? Na Revolução Francesa de 1789, que vai ser um assunto que eu vou explicar mais na frente. Até a próxima.